E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Hoje dia 3 de janeiro, quarta-feira, um pregão aí um pouquinho mais complexo para índice, para dolinha. Vamos visualizar as movimentações, enxergar um pouquinho aqui o macro, vindo para o micro. O que a gente viu de possibilidades hoje e operações de hoje. Hoje foi um dia aí que conseguimos tirar proveitos tanto do índice quanto do dólar. Então, antes de começar aqui, venho pedir para você, que você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ajuda aí a bater a meta de 1000 inscritos, então compartilha com os amigos, com a família, pede pro cachorro se inscrever, vamos aí ajudar a atingir essa meta de 1000 inscritos e também favorece aí deixando o like pra gente, né? Fortalece aí bastante a entrega do conteúdo, o conteúdo se torna relevante, então ajuda aí a entregar para mais pessoas. Bom, pessoal, começando aqui o dia da seguinte maneira, né? Quero fazer também um comentário, pessoal, do seguinte, né? Muitas vezes eu venho trazer aqui as análises, pô, a gente já tá aqui, ó, 5h40 da tarde, e é uma análise justamente o quê? Do que aconteceu no dia. Então, por isso o nome já se diz vídeo de fechamento, é justamente pegar aí o desenrolar do mercado, visualizar. A gente estuda como? Como um gráfico parado. Então, às vezes eu recebo o seguinte comentário, pô, é só analista de gráfico parado. O nome já diz, então é questão de interpretação de texto. Fechamento de mercado é justamente o que? Mercado parado. Eu ainda faço aqui com o mercado em andamento, mas pegando já o final dele. Então, só uma ressalva aí, que é um estudo justamente com o mercado parado. Bom, pessoal, vamos lá. Começando então o nosso dia, olhando para esse índice futuro, olhando um cenário que de 60 minutos. A gente já viu aqui ontem que tivemos uma devolução um pouco mais acentuada, um movimento aqui, ó, de execução, né, dos comprados, onde a gente tem uma desova maior, um movimento aqui ontem, primeiro pregão do dia do ano, 1.800 pontos, se a gente for contar gap, 2.300 pontos, então é uma derretidinha aqui, caiu mais de 1% ontem. E se vocês forem reparar, a gente não voltou em nenhuma das médias. Eu utilizo a média de 8 e a média de 20, ambas aritméticas, então a gente não teve nenhum candle ontem testando a média móvel curta. Inclusive eu deixei aqui no vídeo de fechamento de ontem o insight de que se nós abríssemos em gap de baixa, poderia casar uma oportunidade de retorno para a média móvel de 200, justamente pelo fato dela não ter sido testada no pregão de ontem. Ontem nós passamos aqui o pregão inteiro, ó, próximos da 200, próximos da 200 e próximos da 200, mas nós não testamos e isso favoreceu para hoje. Então é até legal quando isso acontece, quando no dia seguinte aqui, que no caso foi a abertura de hoje, abrimos também afastada, não abriu aqui com gap de alta, né? Já abriu com gap de baixa sem testar a média, era muito improvável desse movimento dar continuidade. Então já vim aqui para esse cenário como mapeando as possibilidades de parada do preço. Gap de baixa, eu venho para esse último movimento aqui, ó, comprador. E aí eu comecei a monitorar onde que esse preço pode parar, em quais níveis ele pode parar. Eu venho com esses níveis de retração, então dessa máxima aqui, fechamento de ontem, com a mínima de ontem, eu comecei a mapear justamente o cenário desse 61%. É um ponto onde o gráfico costuma fazer fundos ascendentes. E aí foi o primeiro trade do dia. Eu antecipei essa entrada aqui pelo 1 minuto. Quando o minuto deixa essa BT, ele volta para testar essa região. Ele testa e já entra fluxo comprador novamente. Eu antecipei essa entrada gerando um stop aqui bem barato, muito mais barato aí do que se eu esperasse até esse movimento fechar confirmando, né? Então eu consegui aí poupar e utilizei um stop bem barato. Inclusive, deixa eu compartilhar aqui, ó, o momento em que eu compartilhei essa entrada junto com o pessoal, ó, do Discord. Então, compartilhei justamente o que, ó, comprei com um stop aqui de 60 pontos. Então, o stop realmente ficou muito barato, justamente passando essa visão aqui pra galera. Ó, região de 61% é uma região importante. Então fiz a compra, acabei realmente sendo estopado nessa operação. Ele chegou a andar mais de 120 pontos aqui ao meu favor, pagou mais do que 2 vezes o meu risco. Mas como eu estava acreditando aqui no movimento de retorno para 200 do 2 minutos, acabei sendo estopado. Beleza, primeira oportunidade aqui, começando o ano já com um estopinho. Bora esperar a próxima oportunidade. E aí a gente vem agredir essa região aqui de fundo anterior. E a gente chega nessa região esticado. Olha só, 2 brutamontes de candle, olhando pelo cenário aqui, ó, do 1 minuto.
a gente tem um cenário de CDB, que é essa sequência de barras em queda. Então minha nova compra veio aqui nessa anulação da barra 7 para justamente buscar por esse retorno. E aqui sim a gente conseguiu lacrar aí o fundo do mercado. Pelo 2 minutos a gente já tem aqui uma BT Kamikaze sendo fechada nessa barra 4. É também um candle PFR em um cenário aqui de região compradora, né? Um fundo aqui onde tem bastante defesa de compradores. E aí que gerou esse movimento de retorno. Minha primeira região aqui, onde eu fiz a minha primeira parcial, comprando aqui pelo minuto, foi justamente nessa máxima anterior, junto com a média móvel de 20. Uma região importante aqui, né? Justamente para sentir essa média móvel de 20. Preço simplesmente passou aqui em linha reta e eu fiz novas parciais na região aqui das máximas. Por que eu fiz novas parciais aqui nessas regiões de máxima? Pela sequência de barras que o preço estava aqui se deslocando. Uma sequência muito grande de barras, então quanto mais barras, maior a chance da gente aí promover barras da cor contrária. Outra região que eu também estava monitorando era justamente essa região aqui desse Fibogap, retornando aqui para dentro desse gap. Então aqui a gente tinha confluência dos 61% ó, desse Fibogap. Então bem aqui nessa região eu executei mais uma região, uma saída parcial. Acabei me protegendo cedo demais e fui tirado. Eu me protegi abaixo dessa barra 31. Aqui, ó. E fui tirado dessa operação. Mas a análise de retorno para a média móvel de 200 estava continuando. Eu falei, eu vou esperar ele, vai que ele quer voltar na VWAP, que ele quer voltar para trocar polaridade nessa região, ou então ainda mais pegar a liquidez aqui para deixar um fundo ascendente e depois ir embora. E aí ele só me trollou, me tirou e deu um novo gatilho, essa barra 34 e depois essa barra 36. Então recomprei índice aqui nessa região, alvo inicial, média móvel de 200. Depois eu fiz uma nova saída aqui, ó, nessa região de máxima anterior. Então pegou exatamente no tick aqui dessa 42, nessa renovação de máxima. Era já a região aqui, ó, de máximas anteriores. Então aqui a gente tem uma característica de defesa vendedora, justamente por ter aberto aqui o mercado em gap de baixa. É um sinal que tem região de venda. Então mais uma vez aqui, região de parcial. Eu segurei o meu residual, fiz duas saídas parciais, então comprando índice nessa região aqui. Fiz a minha primeira saída parcial na média de 200. Depois fiz mais uma saída parcial aqui, nessa região de máxima. Foi um movimento que pagou mais de 300 pontos aqui para nós, ó, 350 pontos, chegou a pagar. E aí eu segurei justamente o quê? Para ver se o preço ele ia ter potência compradora para entregar mais um movimento. Para vir buscar, então, já tinha vindo buscar a média de 200 do 2, para vir buscar 200 dos 5 minutos que estava lá em cima. Só que aí o preço realmente não conseguiu desenrolar e aí fez esse cenário aqui de derretida. Meu trailing stop foi utilizado pela média móvel de 20, então quando essa barra 52 aqui, ó, fecha com bastante violência para baixo, eu encerrei a minha posição. Eu justamente aguardei o teste nessa região aqui, mas ela atravessou tudo para baixo. Foi o motivo aí da minha saída. Inclusive aqui a gente tem um cenário de frustração, né? Região de máxima, até comentei com a galera, falei, ó, cenário pode acabar frustrando, falhando máxima, deixando um cenário de bear 180. Aguardei o teste na 20, preço rasgou para baixo. Então aqui seria uma entrada na ponta da venda, lendo esse cenário aqui de máxima anterior. Aqui a gente também estava testando a média curta do gráfico diário, né? Então, do gráfico de 60 minutos, na verdade, ó, a gente estava testando aqui a média móvel curta. Então acabou entrando essa pressão aqui de venda pelo 2 minutos e veio buscar essa liquidez aqui nesse fundo. O preço esticou bastante, mais um cenário de CDB possível, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras consecutivas. A gente tem aí uma dificuldade, né, de dar sequência quando a gente tem um movimento muito forte vindo da máxima em direção à região de mínimas. Então essa barra 58 aqui já seria um cenário de entrada na contra-tendência. Então, para justamente o que? Localizar essa região compradora desde o pregão aqui de ontem, sendo formada, ó, uma região de bastante defesa compradora. Aí, nessa região aqui, compradores revertem o cenário. Então, mais barras compradoras fortes, joga o cenário de novo para cima. Passamos para cima das médias, deixamos aqui um cenário, ó, de ritual de passagem pela média móvel de 200, testando ela. Essa barra número 76 aqui indica continuidade do movimento. E aí sim, voltamos para buscar regiões de novas máximas. O que eu posso analisar também, vindo aqui para um 15 minutos,
quando a gente começa esse cenário aqui, ó, corretivo na ponta compradora, eu estou retornando para todo esse movimento vendedor. Então, outra região que a gente estava localizando era justamente o quê? As retrações de todo esse movimento de queda, justamente para ver onde que o mercado pode querer vir buscar aqui uma parada do preço. E aí a gente vem com as retrações de todo esse movimento aqui, dessa mínima para essa máxima aqui de dezembro, final do ano passado, 2, 3 pregões aqui atrás e essa mínima do mercado. E aí vim monitorando retrações. Então primeiro a gente tem aqui, ó, um teste na retração de 38% nessa região. A gente começa aqui a congestionar um pouco o cenário. Então aqui, ó, importante, né, a visualização disso. O que? O índice ele tem muito essa característica. Ó, ele só vem buscar região de liquidez em fundos anteriores e entrega continuidade do movimento. Por quê? Porque aqui a gente está analisando o micro, é o 2 minutos, é um dos gráficos mais rápidos que a gente tem. Então, a gente precisa saber que operando o gráfico pequeno, operando o gráfico de 2 minutos, vai ter esse movimento aqui de busca de liquidez, principalmente em regiões de fundos anteriores, que é a região onde a galera costuma posicionar stop. E olha só o que acontece, ele vem só dar essa cutucada nessa mínima, mesmo cenário aqui anterior, só cutuca essa região de mínima e o movimento volta a seguir. Se você não quer ser violinado, você precisa casar junto à análise com time frames maiores. Olha os 5 minutos, como era um movimento ainda bem saudável de pullback. Era um pullback na média de 20. Aqui, mais uma vez, ó, um pullback na média móvel de 20, que se a gente for parar para analisar o 2 minutos, ele violou o fundo anterior. Mas dentro dos 5, a tendência se manteve de alta. Olha só que pullback bonito aqui, ó, para dar continuidade do movimento. Mais uma vez, antes de sair aqui, ó, a gente tem uma busca de liquidez de novo nessa região aqui de fundo. E o preço simplesmente passa novamente para cima das médias. Pô, Alisson, mas eu não vou comprar no teste da mínima, é claro que não, né? Mas, a partir do momento que a gente tem essa defesa de compradores aqui, passando mais uma vez, ó, um cenário bem forte, anulando bastante região de venda, ó, são 3 barras compradores que anulam 1, 2, 3, 4, 5, 6 vendedores. Aqui a gente já tem o cenário de um CDB também. Então, primeira compra seria mais agressiva aqui nessa anulação e depois nessas RBIs. Aqui realmente foi um cenário mais legal comprador que a gente tem. Forte defesa compradora, média nos time frames maiores ancorando o preço, olhando 5, olhando 15 minutos. Todo o cenário aqui ancorado e alinhado para o movimento da continuidade é localizar o gatilho no micro. E aí, ultrapassando essa região aqui do 38%, a gente vem buscar a próxima região de retração, que é a região de 50%. Deixamos um cenário aqui de correção lateral, média de 20 e média de 8 afunilam mais uma vez e dá o cenário aqui de continuidade. Essa barra 179 é justamente aquela barra que as médias estão próximas e ela dá aqui a continuação do movimento fechando acima do topo anterior. Então aqui é um ponto comprador. Para buscar qual região, Alisson? Ou as retrações do movimento de queda, ou eu poderia também localizar alvos de FIBO. Nesse momento aqui a gente poderia fazer o que? Movimento de impulsão, correção, continuidade desse movimento. Posso pegar alvos desse espelhamento aqui para cima. E aí a gente busca dessa mínima para essa máxima anterior. Primeiro, segundo alvo aqui faltou uma quirela para vir buscar, parou na retração de 61. E a retração de 61, ela é muito importante. Junto com essa retração de 61, pelo 15 minutos eu tinha essa média móvel de 200. Então, mais confluências aqui nessa região, né? Retração de 61, média de 200. Preço chegando aqui também já num estado um pouco mais amplo, já várias pernadas de alta. A gente tem a leitura aqui pelos 15, né? De um grande movimento vendedor com a possibilidade de deixar um topo descendente. Então a visão era justamente essa, né? Um cenário possível de um topo descendente aqui é um ponto de venda. Um ponto bem importante, inclusive, de venda. Vendas mais agressivas nessa região do 61 aqui casaram legal e conseguiram localizar um bom topo no mercado, né? Um risco pequeno que chegou a pagar aqui mais de 500 pontos em linha reta. Depois a gente tem mais uma investida aqui de compradores só para buscar mais liquidez nessa região de máxima. Então já era uma região de venda e aí nós falhamos a continuidade do movimento, né? Aqui a gente já tem um cenário de topo menor, um cenário aqui de falha de continuidade, falha em renovar as novas máximas, o que pode acontecer, trazer a renovação dessas mínimas. Então muito provável que a gente volte a agredir essa região aqui de fundinho, devido a essa falha de novas máximas, né?
Pelos 5 minutos o cenário ficou bem legal, bem alinhado, inclusive essa barra aqui, ó, 103, saindo da 20, fechando abaixo da 8, todas as médias aqui apontadas para baixo, 200, 8 e 20, para vir inicialmente agredir essa região de fundo aqui. E aí, depois que a gente agredir essa região de fundo, o cenário ideal é que é aguardar um topo descendente para justamente localizar uma possível continuidade desse movimento corretivo. Olhando o Ibov pelo diário, nós demos uma enfiada aqui de vendedores bem grande, né? Essa barra aqui, 1 inclusive de janeiro, ela em determinado momento do pregão, ela chegou a ficar aqui, ó, bem grande, né? Ela chegou a ficar desse tamanho aqui. Então era uma barra engolindo 4 barras compradoras nesse momento, ó. Só que aí no final do pregão defendemos, fechamos aqui defendendo essa média. Esse grande pregão aqui extensivo justamente poderia gerar um movimento um pouco menor para hoje. Inclusive foi um ponto aí que a gente conversou no início do pregão com os alunos da sala ao vivo. Justamente por hoje poder ser um pregão um pouco mais estreito, né? Porque o pregão de ontem já foi muito amplo. E hoje realmente a gente está aí dentro desse cenário. Inicialmente fizemos essa correção até o 61, agora estamos querendo aí dar continuidade nesse movimento de queda. Agora, cenário para o Dolinha. Cenário para o Dolinha aqui realmente foi aí um pouquinho mais trabalhoso. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu apagar aqui esses estudos que a gente estava mapeando. E qual que era a análise aqui desse Doletas, né? Um cenário muito parecido com o índice, um movimento aqui comprador de ontem. Ontem a gente teve um movimento de mais de 70 pontos, ó, praticamente 80 pontos de fundo a topo, mais de 1,5% de alta, um movimento onde a gente testou a média móvel de 200 só no começo do dia e realmente estica bastante. E pregões assim do dólar, quando a gente tem um pregão bem direcional, o dia seguinte ele tende a ser um pouco mais chato. E olha só que dia mais complicado para o dólar. A gente teve um pregão aqui de dominância lateral. No começo do dia a gente teve um cenário que corrigiu dentro desse formato de canal. Então é uma correção um pouco mais complexa, fica um pouco mais complicado de conduzir as operações porque os pullbacks acabam sendo mais profundos, não respeitando a média, e a média costuma justamente o que? A costurar a região de preço. Então um dia aí sem tendência, que falando agora de leitura de gráfico pronto, fica fácil falar desse canal aqui, justamente desse pregão mais estreito, mas eu trouxe aqui, ó, eu já mostrei isso nos stories, inclusive para quem me segue no Instagram, que todas as manhãs eu faço um morning call com a galera aqui, ó. Eu tô espelhando a minha tela às 8h52 aqui da manhã do pregão de hoje. Então, antes do mercado abrir aqui, a gente tava olhando o cenário, eu passo pelo índice, eu passo pelo dólar, eu gravo tudo. Então, eu gravo também toda a sala aí no período que a gente tá online. E eu tava justamente espelhando esse cenário pra galera, falando desse movimento muito grande e da possibilidade aí de termos um pregão um pouco mais chato para hoje. Ó, vou compartilhar aqui com vocês o áudio da gravação. A gente saiu, então ontem a gente testou essa média móvel curta logo no início do pregão, a barra 3 e 4. Testamos a saída desse movimento e o preço simplesmente disparou. Então um movimento aqui bem direcional para esse dólar, chegando a dar 75 pontos. Hoje pode ser aquele cenário mais manso, então tomem cuidado redobrado aí no pregão de hoje. E pode ser aquele cenário um pouco mais de correção, às vezes forma aquele cenário de correção em canal, que fica um pouco mais difícil às vezes de operar. Ou então, ó, um cenário já era de se esperar um cenário um pouco mais corretivo, principalmente num formato aqui de canal, como veio aqui no início do dia. Então, quando a gente teve a abertura em gap de alta, algumas coisas aqui que a gente localizou. O afastamento duplo, preço afastado da média de 20, preço afastado da média móvel de 200, e olha um preço onde é que está. Então, quando eu coloco na tela, coloco esses 3 dedos aqui, ó, na tela, eu consigo observar o que, ó? Os 3 dedos assim, ó, distante do preço. Preço, média de 20, média de 200. Forma como se fosse um pé de galinha. Então isso aqui a gente chama o quê? De double space, afastamento duplo, onde a gente não tem um cenário saudável para continuação desse movimento. Por conta disso é justamente aguardar os gatilhos de entrada e pegar o cenário corretivo. Onde veio o gatilho de entrada? Na anulação aqui, ó. A gente já tem uma rejeição muito grande na VWAP, é um cenário de uma top inteiro. Depois a gente tem a anulação dessa barra 3, deixando para nós um gatilho de entrada. Barra 3 e 4 aqui foram os melhores gatilhos de entrada possível que a gente teve. Preço vem, assenta na máxima aqui, ó, do dia de ontem, forma o pullback, volta na VWAP, troca a polaridade. E aí entra o nosso gatilho de adição de posição. Então, primeira venda feita, segunda venda feita aonde? Aqui, ó, nessa top inteiro.
E aí sim viemos para buscar região de parcial aqui, ó, no PDC, que é o Prior Days Close, primeira possível região de trava. Depois, média móvel de 20 dos 5 minutos, era a próxima região de trava aqui, ó, também possível de executar parcial. E aí o preço estica, eu fiz mais uma saída parcial quando essa máxima dessa barra 7 aqui foi acionada, justamente porque poderia gerar esse contexto aqui de pullback um pouco mais profundo. E aí pelo 2 minutos eu aguardei esse novo teste aqui dessa barra 21 na VWAP. Quando esse preço ele fecha negativo para baixo, a gente possibilita a continuação do movimento. O meu alvo final era justamente aqui nessa média móvel de 200 e o preço acabou não indo, me tirou aqui, ó, no stop gain. Inclusive o preço, se a gente for reparar, ele fez um cenário de topo mais baixo nas retrações. Ele voltou até a retração aqui de 7,6 e eu estava me protegendo pela retração de 61%. Então eu deixei o stop aqui em cima. O preço não me pegou, aí o stop ficou técnico, acabou me tirando. E depois o carniça veio, né? Ele veio até a média móvel de 200, que era o alvo final. Ele até deixou aqui mais uma possibilidade de entrada nessa barrinha 45, né? A gente tem uma entrada aqui na contratendência, nessa barra 36 e nessa barra 38, né? Ficou bem legal, inclusive, aqui esse movimento. Mas a entrada mais segura que a gente tem dentro da nossa metodologia era justamente nessa barra 45, que confirmou um movimento de queda e deu um tiro reto aqui de 12 pontos até a média móvel de 200. Chegamos, inclusive, nessa média móvel de 200 entregando um cenário de contratendência. Por quê? Porque é um cenário aqui de um CDB. É um cenário bem possível de uma compra nessa barra 52 com stop nela mesma. Já é um cenário aqui de uma barra verde que pausa o movimento da queda em uma região de interesse que é a média móvel de 200. Então, eu venho em uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras consecutivas e a 10ª é uma barrinha pequena. Então, olha só o risco-retorno que eu tenho dessa operação. Eu posso comprar aqui, posso colocar o stop aqui, um stop muito barato. É uma posição aqui que a gente pode alavancar um pouco mais, porque a 200 tem potencial de suporte, preço afastado e alvo inicial retorno na média móvel de 20. Foi um baita de uma oportunidade considerada aí em relação ao risco-retorno. Um risco de 2 pontos, um retorno aqui de 8,5 pontos. Pagou até mais, né? Pagou aqui 13 pontos. E aí a gente monitora o que? Mais uma vez aquele cenário do canal. A gente vem respeitando aqui, ó, a manhã inteira. Preço vem aqui testando as linhas do canal. Olha só que legal. Testa mais uma vez, entra fluxo vendedor para buscar mais uma vez esse fundo desse canal. Então, hoje aqui essa região, olhando o começo do movimento do dólar, respeitou bastante esse movimento de canal. As médias aqui acabam ficando um pouco mais sem efetividade, né? Cruza para cima, depois cruza para baixo. Então a gente usa essa leitura aí para complementar as análises de preço, mas sempre utilizando o que? O sentimento do mercado. Pernadas vendedoras dominantes, retorno. Pernadas vendedoras dominantes, retorno. Pernadas vendedoras dominantes. A partir desse momento a gente tem um cenário um pouco mais agressivo aqui de compradores. Praticamente equivale essa perna de venda com essa perna de compra. Então a gente já passa o quê? A não esperar mais novas mínimas, porque compradores defenderam aqui com grande pressão. E aí a gente realmente passa o resto do dia aqui praticamente de maneira lateral, congestionado, né? Nada muito a se fazer, um cenário aqui bem mais truncado, não dá para seguir com muita tendência nesse doletas, né? E bem possível, inclusive, da gente fechar num cenário comprimido, né? Para amanhã possibilitar um trade aqui bem legal de Fab4. Então, vamos acompanhar, ainda falta alguns minutos aí para fechar o mercado, mas caso a gente já feche, ó, nessa pegada, o dolinha na verdade já fechou, né? O índice que está aberto ainda. Ó, então o dolinha já está num cenário aqui bem comprimido para um trade de Fab4 para amanhã. Se ele abrir aqui num cenário próximo, né? Ah não, a dolinha não fechou ainda não, tô viajando nas ideias. Então, se ele abrir aqui num cenário próximo, é que realmente está sem liquidez nenhuma. Olha só, o gráfico está praticamente parado. Mas ó, falta um minuto ainda aqui para fechar o candle. Então o mercado ainda caminhando. Então, caso a gente abra aqui próxima a essa região, aqui pode ser uma região compradora e aqui pode ser uma região vendedora utilizando leitura de Fab4. Quanto mais longe abrir, pior vai ficando para a gente comprar, né? E quanto mais longe abrir também, pior vai ficando o quê? Para a gente vender esse cenário desse dolinha, né? Aí, ó. Então, trade aqui de Fab4 possível para o pregão de amanhã. Vamos ver o decorrer aí da abertura. Vamos monitorar o índice também, ó.
cenário dos 2 minutos, índice deixando um cenário um pouquinho mais amplo aqui. Então o cenário do índice já está aqui, ó, uma zona de Fab Fora um pouco mais larga, 400 pontos nesse momento. E eu acredito que ele venha agredir esse fundo, então vai ampliar um pouco mais ainda a zona de Fab Four. O dólar tá mais legal amanhã, aí pra gente focar um pouco mais no trade de abertura, né? E é isso, galera. Fortalece aí com o like nesse vídeo. E amanhã voltamos com mais um fechamento de mercado. Tamo junto.